Vou cumprimentar o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia. Bom dia, Anderson. Agradeço pelo convite. Bom dia, galera que está aí assistindo a gente aí. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, viu, Felipe? Você está aqui com a gente mais uma vez. Infelizmente, o tema é novamente muito triste para a gente tratar aqui. Falar sobre mais um crime cometido pela polícia do Rio de Janeiro. Eu me refiro a essa operação do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, na madrugada do último sábado, no Morro Santo Amaro, no Catete, zona sul aqui do Rio, que deixou um jovem de 24 anos morto, o Henri Guimarães, ou aliás, o Eros Guimarães Mendes, e outras 5 pessoas feridas. O detalhe, Felipe, é que essa ação aconteceu durante uma tradicional festa junina na comunidade, que reunia lá dezenas de moradores, incluindo crianças e adolescentes. A Polícia Militar informou que essa operação foi uma ação emergencial do BOP para verificar a presença de criminosos armados que estariam se preparando para uma possível invasão de uma facção rival. O episódio provocou, como não poderia deixar de ser, Felipe, uma enorme comoção na comunidade, exigindo justiça pelo assassinato do Eros. O governador do Rio, Cláudio Castro, determinou o afastamento imediato dos responsáveis por essa operação e afirmou que as investigações serão feitas pela Polícia Civil e também pela Corregedoria Interna da PM. Felipe, infelizmente, é mais uma vez a crônica de uma tragédia anunciada. Essas operações policiais em favelas do Rio de Janeiro que acontecem agora toda semana. Um negócio inacreditável. Como é que vocês da FAFERJ avaliam esse episódio? Vocês já estão em contato com a família do Eros, com a Associação de Moradores do Santo Amaro, enfim, a morte de mais uma pessoa, de mais um jovem, no meio de uma festa junina promovida, essa morte promovida pelo BOP, hein, Felipe? Anderson, a gente está em contato sim. Eu, particularmente, estava fora do Rio de Janeiro quando o fato aconteceu. Assim que eu cheguei aqui, entrei em contato com o pessoal da Associação de Moradores de Santo Amaro. Particularmente, aquela associação, fomos nós da FAFERJ que nas últimas décadas a gente tem legalizado, é uma associação de moradores atuante, unida, né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer as 2 últimas eleições da comunidade, eleições democráticas, onde a população pôde votar, escolher seu líder comunitário, enfim. A última é a comunidade, talvez hoje que eu tenha mais relação. Eu morei na rua Santo Amaro, né, a rua que dá acesso a Santo Amaro, então era a comunidade que, particularmente, eu tinha muito contato com a dona Marta, que é uma liderança histórica, foi uma das primeiras mulheres a ganhar uma eleição de associação de moradores, né? É uma figura histórica do Rio de Janeiro, assim como o presidente da Federação de Favelas, o Rossini. Então, para mim, é muito impactante isso. Já prestamos solidariedade à família, estamos à disposição da Associação de Moradores para o que eles precisarem. E, Anderson, isso não é mais um caso isolado. Isso não é mais um caso isolado, isso revela um pouco do desespero, acho que é essa palavra que o carioca, morador de favela, de comunidade, está passando. Eu vou dividir a minha fala, Anderson, em 3 dimensões, que vai ser a dimensão da polícia, da justiça e da política, né? Eu venho trazer aqui, Anderson, uma notícia, ela é do 30/7/2024, do Jornal Nacional o Globo. E aí, isso aqui é para mostrar como é que anda a dimensão política do Estado do Rio de Janeiro. Abro aspas. Polícia Federal inicia Cláudio Castro, governador do RJ, por corrupção e peculiar. Ele é suspeito de desvio de recursos de programas assistenciais do Estado entre 2017 e 2019, período em que foi vereador e vice-governador do Rio. Então, essa é a lama em que a gente está metido aqui no Rio de Janeiro, na nossa questão política. Nós temos um governador que está sendo investigado e mal investigado, essas investigações vão se arrastando. Essa notícia que eu trago para vocês, publicada no Jornal Nacional, foi do dia 30/7/2024, e até o momento a gente não tem mais notícias sobre essa investigação desse crime cometido pelo Cláudio Castro. E posso relembrar que os nossos últimos governadores foram presos, né? E aqui, na dimensão da justiça, para a gente entender um pouco como age a justiça aqui no estado do Rio de Janeiro,
eu vou trazer para a gente aqui o caso João Pedro, que foi um menino que foi baleado, foi metralhado, assassinado dentro da sua própria casa, numa operação policial na favela do Salgueiro. A polícia entrou na favela do Salgueiro numa operação completamente desgovernada, completamente sem controle, sem comando, invadiram a casa do João Pedro e metralharam essa criança, né? Caso João, abro aspas, notícias da CNN, notícia do dia 10/7 de 2024, caso João Pedro, Justiça do Rio absolve PMs acusados pela morte do adolescente. Decisão aponta que os acusados agiram em legítima defesa. Anderson, as pessoas que acompanharam o caso vão lembrar da imagem da casa desse adolescente completamente metralhada. Anderson, meus amigos, tinha tiro até no teto. Essa criança foi fuzilada pela polícia. E agora, no aspecto da polícia militar, eu trago duas notícias aqui. Uma do jornal Extra, na verdade do G1. Abro aspas, Corregedoria da PM abre investigação após denúncia sobre policiais que roubaram bocas de fumo em São Gonçalo e Itaboraí. Relatório da Corregedoria cita que ao menos 3 sargentos, 2 cabos, 1 ex-cabo e 2 moradores de Itaboraí integram quadrilha intitulada Fantasmas. Né? Essa notícia aqui eu trago do dia 21/1/2025. E para encerrar essa dimensão da polícia, onde a gente no Rio de Janeiro está metido, porque agora a Avenida Brasil ela foi parada, né? De ponta a ponta, temos 2 baleados, temos UPA fechada, né? As crianças que não puderam fazer prova, e a notícia que eu trago é de 2017, naqueles contextos de invasão da Cidade Alta. PM investiga, abro aspas aqui, notícia do jornal Extra, PM investiga se policiais colocaram bandidos em caveirão para tomar a Cidade Alta. Policiais do 16º Batalhão, essa notícia que eu trago do jornal, fecho aspas, do jornal Extra do dia 8/5/2017. Então, Anderson, nós temos uma crise profunda no estado do Rio de Janeiro. E talvez sem precedente na história da segurança pública mundial. A justiça não dá conta, né? Na fase da justiça, você vê que policiais que metralharam adolescentes, eles foram absolvidos por legítima defesa. Na dimensão política, nós temos um governador acusado de receber dinheiro numa mochila, e nós temos policiais que assaltaram uma boca de fumo. Eu não estou inventando, são notícias recentes. E aí isso causa um desespero. Os debates, Anderson, estão sendo travados na Câmara de Vereadores, na LERJ e na Comissão de Segurança da Câmara de Deputados Federal, um terror. É um terror. A bancada da bala está causando um terror, um verdadeiro terror em cima do caso da morte do Eros. Cada vez mais a bancada da bala tem agido nesse sentido. Ô Felipe, essa informação que você nos trouxe a respeito da Avenida Brasil, ela é de hoje? Porque eu sei que ontem houve o fechamento da via por conta de uma operação policial. Como eu citei aqui, toda semana, pelo menos, tem uma operação policial pela polícia do Cláudio Castro. Essa informação da Avenida Brasil já é de hoje também? Não. PM, notícia do 8/5/2017. Eu trago aqui de 2017 porque PM investiga se policiais colocaram bandidos em caveirão para tomar a Cidade Alta, porque nós da FAFERJ acompanhamos esse caso em que esse vulgo Peixão, ele entra na Cidade Alta com a ajuda de policiais. Está aqui notícia, não sou eu que estou inventando, falando, esse caso foi investigado. E isso é um sintoma, eu trago aqui para nossos ouvintes terem a dimensão de onde que a gente se meteu. Se a Avenida Brasil hoje está parada, é porque em 2017 a polícia colaborou para que esse Peixão, esse traficante, enfim, tomasse aquela área de lá. E para a gente foi um caso muito complicado, porque o presidente da federação, Rossini, ele era da Cidade Alta. Ele teve que ser tirado da Cidade Alta devido a essas invasões, com a participação da polícia. Está aqui, né? Notícia de 8/5/2017. Não sei se essas investigações andaram, se elas foram concluídas, como elas foram, mas nós acompanhamos esse caso de perto. E esse caso aqui da polícia que assalta a boca de fumo, essa notícia aqui é do 21/1/2025, foi esse ano, policiais roubando boca de fumo. Então, Anderson, a situação é desesperadora.
E assim, como a situação é muito difícil, na opinião da gente da FAFERJ, primeiro nós temos que nos articular para fazer algo na dimensão política, que é o que está ao nosso alcance. A eleição está próxima e nós temos que nos articular, por mais difícil que seja, os movimentos. O pessoal toda a esquerda, né, todo mundo aqui no Rio de Janeiro, nós temos que ter um mínimo de unidade. Eu sei que é difícil, eu sei que parece fácil, é uma pauta histórica, mas se a gente não tiver um mínimo de unidade, os companheiros e companheiras que estão assistindo, nós vamos ser exterminados. Eu posso ser exterminado a qualquer momento, e qualquer um que está na militância de favela, porque a coisa aqui tá um desespero. Tá cada dia pior, infelizmente, viu? Um negócio inacreditável, essa política de segurança pública adotada pelo governo do Rio de Janeiro, pelo governador Cláudio Castro. Ô Felipe, em relação ao governo, vocês têm alguma resposta sobre essa situação, esse caso do Hélio? Vocês têm dialogado com a Secretaria de Segurança do Cláudio Castro? E outra, como é que a gente compreende a permanência de operações como essa do BOP lá no Santo Amaro, à luz de um projeto mais amplo de controle das populações periféricas? A gente está diante de uma política de segurança que naturaliza a guerra contra os pobres como um instrumento de dominação de classe? Respondendo à primeira parte da sua pergunta, a primeira vez na história da FAFERJ, a FAFERJ é uma instituição que tem 60 anos, o governador Cláudio Castro é o primeiro governador que não conversou com a gente na história da Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Apesar da nossa insistência, a recusa dele é muito clara, ele não vai sentar para conversar. A política de segurança pública dele é a política do extermínio. Eu obtive uma resposta da dona Marta, que é uma liderança histórica do Santo Amaro, do Santo Amaro, e a dona Marta, em certo momento do áudio que ela me enviou, das nossas conversas, ela parecia, de certa forma, anestesiada, assim, ela parecia sem reação e sem saber o motivo pelo qual os policiais fizeram isso. Anderson, é muito difícil você avaliar o que passa na cabeça de um policial que abre fogo durante uma festa junina. A polícia diz que eles foram lá para observar, enfim, eu não sei o que eles estavam fazendo lá. O que eu tenho são essas notícias aqui de policiais pelo Globo que assaltam boca de fumo e policiais que dão carona no caveirão para bandido invadir comunidade e eu não sei o que pensar, o que policiais estavam fazendo numa comunidade durante uma festa junina, e parece que nem o comando deles sabiam que eles estavam naquele local. Os comandantes foram exonerados, mas isso não adianta, porque vai assumir o subcomandante com a mesma política, com a mesma ideologia do comandante, e o governo Cláudio Castro é essa política do extermínio. Então, essa dimensão, claro que é o racismo, claro que é a política de extermínio, claro que tudo isso está envolvido, mas é muito difícil para eu definir o que aqueles homens fizeram aquele dia. Acabaram com a família do Eros. Eles não mataram o Eros, não, eles mataram a família do Eros inteira. E eu afirmo categoricamente aqui, o policial só puxou o gatilho. Quem matou esse garoto foi o Cláudio Castro. Governador Cláudio Castro, o senhor matou o Eros, o senhor matou a família do Eros. Essa política de segurança pública de extermínio está matando a nossa população e não está resolvendo o nosso problema. E aí, Anderson, volto aqui a falar, não sei se você teve a oportunidade de ver os debates que foram feitos na Câmara de Deputados Federal, na Alerj, até mesmo na Câmara de Vereadores, de baixíssimo nível, e a única saída que eu vejo, Anderson, é a gente se organizar. Agora, a gente tem que começar a debater, eu sei que é difícil, os movimentos sociais, os partidos, principalmente o Partido dos Trabalhadores, para que a gente forme uma bancada federal, uma bancada estadual e uma bancada aqui no município, porque nós vamos ser exterminados, porque as decisões políticas não estão na mão só do governador. Cada vez mais a extrema-direita toma o parlamento e a nossa vida está sendo decidida por essas pessoas. A nossa vida está sendo decidida por essas pessoas. O direito de viver e de morrer está sendo debatido da pior forma
nessas câmaras. A gente precisa de um movimento amplo que faça uma resistência contra essa bancada da bala, essa bancada de extermínio da população negra e favelada. Eu tenho acordo, Felipe, que é fundamental que haja resistência a esse projeto defendido pelo Cláudio Castro, esse projeto de extermínio do povo preto. Mas, acima de tudo, deve haver resistência à esquerda. Deve haver uma aliança importante das esquerdas na condenação desse discurso, acima de tudo. Essas amplíssimas alianças que reúnem figuras como o próprio Eduardo Paes, esses partidos do chamado Centrão, eu te confesso que não vejo aí como uma solução para esse problema, para enfrentar a extrema-direita. Eu acho que, acima de tudo, um projeto de esquerda tem que se colocar, tem que se falar da desmilitarização das polícias, tem que se falar sobre uma série de temas que foram escanteados pelas esquerdas justamente por conta desses apoios de hora que estão se buscando aí para se conseguir dividendos eleitorais, para se conseguir espaços na institucionalidade. Para muito além desses espaços na institucionalidade, a gente tem que defender um projeto de fato de esquerda. E eu não vejo o governo Lula, nesse sentido, fazendo esse tipo de defesa. Não vejo espaços na institucionalidade que possam ser ocupados nesse sentido. Eu acho que, acima de tudo, é importante que a população se conscientize em torno dessa necessidade da defesa de um projeto efetivamente popular, que defenda o direito da classe trabalhadora, que defenda o direito das pessoas pretas e pobres de existirem, acima de tudo. E eu, sinceramente, acho que essas alianças de ocasião que se faz não vão ter sucesso nesse sentido. O Márcio Berclaz, aqui, nosso espectador, falando lá do sul do país, obrigado, viu, Márcio? Ele manda aqui um superchat perguntando o seguinte: e o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público? Ele pergunta da ação do Ministério Público, Felipe. Eu, sinceramente, é um outro questionamento que eu ia trazer aqui contigo. Eu não vejo o Ministério Público se posicionando em relação, ou pelo menos na maneira que deveria, em relação a esses episódios. Não, Anderson, o papel do Ministério Público no Rio de Janeiro é lamentável, já fizemos diversos movimentos, nós da FAFED já fomos convidados a nos retirar do Ministério Público, mas eu volto mais uma vez, Anderson, esse debate que eu falo amplo, essa aliança ampla, é da esquerda, porque acho que nós não estamos longe de ser a maioria hoje, mas estamos muito fragmentados e não tem solução fácil, Anderson. Um partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, governa a Bahia. Hoje a polícia que mais mata no Brasil é a polícia da Bahia. Muitos companheiros da esquerda venderam que a câmera nos uniformes dos policiais seria a solução para essa matança, e não está sendo, porque eles estão usando câmera, então vão matar com câmera e sem câmera, entendeu? O que eu peço, que eu faço aqui um apelo, é para que as lideranças do nosso campo de esquerda, que a gente faça uma reflexão e que a gente possa ter um mínimo de unidade para colocar nossas pautas e pressionar, inclusive, o governo do Partido dos Trabalhadores, que tem a Polícia Federal. Se nós temos aqui notícias do Globo, notícias da imprensa, dizendo que policiais militares estão dando carona para bandido no caveirão aqui no carro blindado, policiais militares estão assaltando Boca de Fumo, os bandidos aqui do Rio de Janeiro estão tendo acesso a armamentos e munições cada vez mais sofisticados, né? Isso tudo está passando pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas, que estão sob o controle do Partido dos Trabalhadores. Então eu falo aqui diretamente ao presidente Lula, o que as Forças Armadas podem contribuir nessa política de repressão ao crime organizado, investigar a polícia aqui do estado do Rio de Janeiro, porque o Ministério Público aqui não vai fazer. Tem aqui o caso João Pedro, a Justiça, a juíza aqui, Ministério Público, né? É a parte do judiciário, isso nós entendemos, mas uma questão de justiça, a decisão da justiça no caso João Pedro, que foi uma criança metralhada na favela do Salgueiro pela polícia, a decisão aponta que os acusados agiram em legítima defesa. Está aqui que o Ministério Público vai recorrer, o Ministério Público está no caso, mas eu acredito muito, Anderson, na sua fala, na nossa força, na nossa dimensão política, é a gente ter uma unidade para pressionar até quem está no poder. Partido dos Trabalhadores hoje, o presidente Lula, o senhor, é comandante em chefe das Forças Armadas. Eu faço um apelo aqui, as Forças Armadas têm inteligência. Eu sei que a dificuldade de um país continental de fazer patrulhamento, tudo isso, mas não é possível que um servidor, um general de exército, todo esse pessoal que é responsável pelo controle de armas nesse país está recebendo salário e as armas continuam entrando.
Não é possível que um delegado da Polícia Federal, superintendente do Rio de Janeiro, não veja que cada vez mais, né, tem armas na mão dessas facções criminosas. As facções criminosas, Anderson, elas estão tendo um poder muito grande, elas estão atuando em diversas áreas, né? E em diversas áreas que o Estado não atua. Vou dar um exemplo da milícia. O Estado não faz um programa habitacional, a milícia vai lá e faz, e lucra com isso, e as pessoas estão sendo submetidas à vontade dessas facções criminosas, né? A Constituição Brasileira de 88 não está valendo dentro da favela, as pessoas estão pagando por tudo. Se o cara quer ser um mototáxi, ele tem que pagar uma facção criminosa, não importa qual que seja, entendeu? É claro que aqui no Rio de Janeiro, nós cariocas não somos, desculpa o termo, otário, nós estamos vendo que uma determinada facção avança em detrimento da outra. Há operações policiais somente numa área de uma facção e a outra começa a avançar, e isso é, no mínimo, estranho, outra coisa que tem que ser investigada. Mas eu acredito hoje, Anderson, nessa ampla aliança da esquerda, para que a gente possa colocar nossas pautas, né? Muito além da política. A política vai vir aí, a gente vai votar novamente. Não estou falando que o voto não é importante, não vou cair aqui nessa maluquice de não vote e lute. O voto é muito importante, sim, mas um voto qualificado a gente precisa debater. Anderson, essa bancada da bala do Rio de Janeiro que está lá foi eleita pela nossa não militância, né, mas pela área de atuação nossa. Então nós da Fafes, por exemplo, estamos falhando miseravelmente em fazer o debate com essa população, porque essa galera está votando nesses candidatos, está votando para a LERJ. Foi eleita, como você muito bem disse, por essa ampla aliança que vai vai produzir efeitos nefastos para o país. A grande verdade é essa: enquanto a esquerda se rende a esse projeto de conciliação de classes que hoje é liderado e ampliado pelo presidente Lula, lamentavelmente, só registrando aqui, lamentavelmente, a gente precisa sim de uma unidade das forças de esquerda em torno de um projeto popular, progressista de fato, e que defenda os interesses da classe trabalhadora acima de tudo, o direito de viver dessas pessoas. Enquanto a gente não se conscientizar, enquanto as esquerdas não se unirem em torno de um projeto de fato, enquanto não se construir um projeto que dê prioridade, de fato, aos pobres aqui no nosso país, a gente não vai conseguir avançar. Lamentavelmente, as grandes alianças não trazem resultados que a gente precisa para o nosso país. Felipe, eu estou com meu tempo, infelizmente, esgotado aqui, mas eu quero agradecer muito a tua presença aqui. É sempre importante a gente fazer esse diálogo sobre os temas da segurança pública, apontar, denunciar esses crimes cometidos pelas polícias, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Faixa Livre apresentado aqui do Rio de Janeiro, a gente acompanha mais de perto esse episódio, mas você citou a polícia da Bahia, que é a polícia que mais mata no nosso país, polícia comandada por um governo do Partido dos Trabalhadores. Enfim, é fundamental a gente fazer essa reflexão e trazer isso para o nosso programa, e eu tenho certeza que em breve a gente vai fazer um debate mais amplo a respeito do tema da segurança pública. Muito obrigado pela tua presença aqui, Felipe. Seguimos de olho aqui nesse episódio do Eros, as decisões que vão ser tomadas, as consequências a partir disso. Já falei do afastamento de policiais aí pelo Cláudio Castro, mas, enfim, a gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de uma nova política de segurança pública que dê voz à classe trabalhadora. Obrigado, viu, Felipe, pela tua presença aqui com a gente mais uma vez. Anderson, eu agradeço. E para finalizar aqui esse debate, eu peço a todos que continuem acompanhando o caso. O Eros não era um bandido, né? Eu tenho denúncias da população de Santo Amaro de que a perícia foi feita de uma forma completamente comprometida. O corpo a mãe diz que, além de negado socorro, a mãe que presenciou essa cena terrível, vocês podem imaginar, foi negado socorro, e que o corpo dele foi mudado de local, é o que denunciam os moradores. Então, eu peço que todos acompanhem esse debate muito atentamente, né? Porque o Eros não era um bandido, o Eros era um trabalhador. A comunidade do Santo Amaro é uma comunidade que eu frequento, que eu fiz 2 eleições para a Associação de Moradores, tenho uma relação muito boa com a comunidade. Não acreditem no que esse pessoal aí da bancada da bala fala, debaixo da LERJ. Eros era um trabalhador. A polícia militar do estado do Rio de Janeiro assassinou um trabalhador, tirou o corpo do local, mudou o corpo para outro local e impediu o socorro da própria mãe que viu aquela cena horrível, que um filme de terror. Anderson, agradeço mais uma vez. Eu sei que o tema é pesado, difícil, é difícil manter o controle mental
não estar indignado é muito difícil. O militante ele deve ter o seu controle físico, mental, como dizia o nosso comandante Marighella. Está cada vez mais difícil, mas a gente tem que seguir, a gente tem que ter esse controle, a gente tem que ir em frente, porque senão a gente vai adoecer e só vai piorar o problema. Muito obrigado, Anderson. Temos que fazer essas denúncias, como você muito bem coloca aqui para a gente, e o pessoal do Francisco Jafafé são fundamentais aqui nesse diálogo com a gente no Faixa Livre. Obrigado a você, viu, Felipe? Um grande abraço para você e até a próxima. Abraço, meu amigo. Conversamos aqui com o Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFER,